O DICART recebe mais uma vez a Procuradora de Contas, Sheila Barreto. Desta vez vamos conversar com ela sobre cinema, direito, a justiça em ação. Procuradora, muito obrigado novamente pela presença aqui conosco no DICART. Eu é que agradeço. A justiça sempre rende boas histórias no cinema. É um casamento perfeito entre o direito e uma de suas melhores expressões artísticas? Eu diria que o direito, nesse sentido, é um poligâmico, né? Por quê? Porque ele casa bem com várias outras artes. Evidentemente, com o cinema, até por causa do didatismo que a imagem e o som têm para explanar certas ideias que muitas vezes o texto normativo, por si só, insuficiente, como eu já tinha dito na entrevista anterior, clama por um preenchimento, por uma interpretação. O cinema se presta muito bem, né, para a explicação de determinadas teses e determinadas possibilidades. E, por outro lado, a gente não pode deixar de esquecer que a linguagem cinematográfica é uma linguagem todo especial, né? É uma linguagem muito colorida, é uma linguagem, apesar de cara, mas de fácil acesso em termos de compreensão. E mesmo os filmes ditos cabeça, né? Os curtas, muito curtos, sempre terão a possibilidade de veicular uma ideia, uma possibilidade para a assistência, né? Doutora, como a senhora lida, por exemplo, com a velocidade da linguagem cinematográfica? Riquíssima, né? Os filmes, por exemplo, de Star Wars, com uma velocidade que já é quase flash, né? Digamos assim. E o direito, né? Com suas características de reflexão, de busca da justiça, né? Aquela morosidade, como a senhora vê? Nesses termos de torrent, de streaming, realmente fica difícil você imaginar um direito tão, eu diria, plurissatisfativo e tão eficiente em relação à temporalidade. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, pegando o processo civil, né, das cautelares, Jorge. Né? O que são as cautelares, se não o curta, né, da linguagem cinematográfica? Eu tenho uma situação que necessita ser com urgência dirimida, porque há uma fumaça do bom direito e há o perigo na demora da resolução. Ora, então que se emita logo essa cautelar. Olha aí, um bom exemplo da linguagem jurídica conseguindo, claro, não com a velocidade que é posta pelo fato, não é algo também tão imediato, mas eu diria que é o de mais imediato que se tem. O mandado de segurança, por que não? Né? Quer dizer, por mais que se tenha aquele prazo de 120 dias decadencial, mas há a possibilidade de no primeiro dia da lesão ou da ameaça de lesão a direito, que o autor interponha, né, o chamado remédio heróico. Olha, até um dos nomes, né, dos sinônimos do mandado de segurança, já deixa entrever essa celeridade que todos nós queremos. Os tokens hoje, né, quer dizer, que tornam os juízes, os membros do Ministério Público, ubíquos, para que eles despachem, movimentem, impulsionem o processo eletrônico, que é uma realidade que veio para ficar, também me parece serem respostas que o direito procura, pelo menos na sua fase técnica ou tecnológica, colocar em resposta a esses tempos que tanto pressionam pela velocidade. Que características tornam o direito e a arte, no caso o cinema, inspiradores um para o outro? Você tanto tem uma história que pode virar um bom enredo para o filme, como vice-versa. Ontem mesmo eu assistia a uma produção sobre a luta de Martin Luther King pelos direitos civis, sobretudo o do voto, né? O filme se chama Selma e se chama Selma porque a cidade do Alabama, onde acontece a marcha rumo à capital, chamada Montgomery, à época do governo, né, Lyndon Johnson, foi a que mais impulsionou
a luta do movimento absolutamente não violento, né, de Luther King pelos direitos civis. Ora, olha aí, né, quer dizer, uma história que acontece em 1961, basicamente, e que é trazida para a modernidade, para que nós conheçamos um pouco mais, né, daquilo que foi eu diria, emblemático Martin Luther King para os chamados Civil Rights nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a possibilidade de uma bela história, de um filme, virar realidade, né? Eu não sou especialista em direito penal, mas eu sempre fico pensando que todos aqueles filmes que tratam de crimes e da minúcia, como eles foram perpetrados, oferecem sempre boas razões, né, bons motivos para aquelas pessoas com pendores, por exemplo, para assaltar um banco, né, terem a possibilidade de ver como é o planejamento do assalto a um banco central, como aconteceu em Fortaleza, não tão longe. Então, resumindo, o casamento entre direito e cinema é um casamento tão, eu diria, pleno, tão gostoso, que há boas histórias da realidade que migram para as telonas e vice-versa. Há bons enredos, boas histórias das telonas que migram também para a realidade. Professor, agora voltando à questão do tempo. Porque o cinema, né, obedece a um limite de tempo, grandeza física, né, que também rege o direito. Agora, a velocidade das narrativas não teriam mais elementos para afastar um do outro do que para atrair? Não, me parece que toda arte é, por natureza, generosa, né? Eu não conheço nenhuma arte, nenhuma técnica que recuse a cooperação, né, de uma outra. Vamos falar, por exemplo, no processo de escolha de determinados juízes ou membros de tribunais, né? Quer dizer, há toda uma expertise na forma de uma sabatina que é posta pelo legislativo. E isso é um rito, isso é um tempo próprio. Vamos falar também nas chamadas audiências públicas, não é, Lula? Cada vez mais o judiciário se reconhece como um poder que deve, não apenas pode, mas que deve, Jorge, se louvar da expertise de outras técnicas, de outras ciências. Então, por exemplo, se se está debatendo agora, né, o sistema prisional, eu preciso necessariamente ouvir um sociólogo, um antropólogo, um especialista em segurança pública, um consultor do sistema prisional, membros do Ministério Público, magistrados, agentes penitenciários, enfim, são várias, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, a sociedade, exato, né, quer dizer, as pastorais. Eu sempre vou me louvar de outras narrativas que têm seus tempos próprios, para enriquecer e fazer com que o processo decisório seja o mais próximo daquilo que anseiam. Então, resumindo, o direito tem seus ritos, o direito tem seus ritmos, mas, ao mesmo tempo, ele se vale de tempos diversos para que, ao final, no processo, o que é um processo, se não uma sequência de atos e fatos que se encarrilham para que um determinado destino seja alcançado. E aí, o próprio, eu diria, andar, né, tramitar, vai fazer com que determinados tempos sejam mais curtos, mais longos, porque eu não posso também decidir de qualquer jeito. Eu preciso me valer de determinados conceitos e conhecimentos que exigem tempo de maturação. Então é preferível, em resumo, que eu demore mais
mas decida com o maior nível de segurança jurídica possível, do que eu simplesmente emita um juízo que de tão provisório e precário provoque um dano maior do que aquele que já existe. Procuradora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A todos, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada a vocês.